O pecado é individual? Será que é individual mesmo? E é exatamente esse assunto que nós vamos jogar na mesa agora. Joga na mesa! Joga na mesa! Joga na mesa! E aí galera, meu nome é Rodrigo. Meu nome é Pedro. Muitas pessoas falam que o pecado é individual, então ela comete só por si mesma e ela só vai prestar contas só do pecado dela. E esse tipo de pensamento leva a gente a pensar em apenas um fragmento do todo do significado de quando uma pessoa peca. Porque também existem pecados que eu cometo que afetam o meu irmão a ponto de ele também cometer pecado. Então, tipo assim, não é simplesmente eu vir pecar e falar o pecado é individual, é meu e só eu vou me virar com Deus com isso aqui. Se isso também tem afetado a vida do meu irmão. O pecado também pode ser individual, mas as consequências daquilo que você comete por si mesmo afetam outras pessoas com a conduta que você teve. É como Paulo fala lá em Romanos 14 para nós, galera, a respeito, de alguns irmãos se absterem em favor de outros de um tipo de alimento. De comer carne, às vezes de algumas festas religiosas. Então ele fala pra gente ter essa consciência do que antes de pensar em nós mesmos, a gente também pense nas causas disso, da nossa liberdade na vida do nosso próximo. Isso tudo porque tinham alguns irmãos naquela época que estavam julgando uns aos outros por causa daquilo que eles comiam ou bebiam, por causa de alguma festa religiosa que alguns iam e que outros não concordavam, e tava esse bafafá naquela época. E Paulo deixa bem claro que nós precisamos respeitar a fé dos irmãos mais novos e os fracos na fé, que acham errado ou não fazer alguma coisa, que acham errado comer ou não algumas coisas. Nós temos que nos abster de comer para não fazer eles pecarem. Como diz lá em Romanos 14, 21. Lá diz o seguinte: é melhor deixar de comer carne ou beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Então Paulo fala que, cara, a convicção que você tem de que comer certa coisa é errado ou não, que você guarde isso entre você e Deus. Mas que se essa ação, se essa coisa que você vai fazer o seu irmão cometer um pecado, você fala, cara, eu não vou fazer isso porque meu irmão vai pecar. E se está fazendo sentido para você, já vai deixando o seu joinha. É como Paulo fala lá no verso 21, é melhor deixar de comer carne ou beber vinho ou fazer qualquer outra coisa, caso isso faça o meu irmão pecar. Quando a gente chega na nossa vida, na prática, galera, por exemplo, um pecado que eu cometo pra mim e que tem consequências nos outros. Por exemplo, eu vou aqui e falo mal de uma pessoa aqui pro Pedro. Chega o Pedro aqui, nossa, você viu fulano e tal, começa a quebrar o pau nas costas do fulano. Aí, eu estou cometendo pecado de falar mal do outro, primeiro sem ele estar aqui na frente para poder se defender ou esclarecer alguma coisa que eu entendi errado. E eu estou fazendo o Pedro entender na minha ótica aquela situação sem nem mesmo saber se é verdade. E quantos de nós aí não fica falando dos outros, né, gente? É muito normal falar dos outros, sem os outros estar presente. Isso é um pecado que vai tanto para mim quanto para outra pessoa que eu estou falando e contra o irmão que nem está ali na roda para poder esclarecer algum fato. Outro pecado é de beber ou não bebidas alcoólicas. Então, às vezes, isso é um assunto quente, um monte de gente fica falando isso. Galera, se o Paulo falou de comer carne e beber vinho, fazer o irmão pecar, que eu me abstenho, ou qualquer outra coisa, se esse tipo de atitude, por exemplo, eu tenho uma fé, diferente da do meu irmão, onde eu não vejo que é pecado a questão de tomar alguma bebida alcoólica. Tem base bíblica e tudo mais, show. Porém, alguns irmãos não entendem isso. Aí eu vou em qualquer lugar e fico tomando bebida alcoólica. Vou fazer o meu irmão tropeçar, gente. Isso é pecado contra o meu irmão. Não tem como eu ficar pensando que o pecado é só pra mim se eu tô fazendo o outro cair. E Jesus ainda fala lá no livro de Mateus que se eu faço um desses pequeninos caírem em pecado, era melhor que uma pedra fosse amarrada no meu pescoço e fosse lançado no mar com isso, fazendo um outro pecado. Então isso é muito sério. Não posso ficar pensando no pecado só individual pra mim. E é igual a música secular. Às vezes a música ela tem alguns princípios, ela não fala nada de errado, ela não é explícita. E eu escutando, para mim tá tudo certo, essa é a minha convicção. Mas para alguns irmãos, isso não é certo, eu escutar alguma música secular, que seja qualquer estilo. Mas para eles, isso é errado.
de acordo com a fé deles, com a base bíblica que eles têm. Então, que eu me abstenha de escutar essa música na hora que eu estiver perto com eles, para não fazer eles pecarem. Eu não estou aqui falando que a gente tem que escutar e precisa escutar música secular, música explícita, música que não tem nada a ver com os princípios bíblicos. Não, mas eu estou aqui falando que não é errado a gente escutar algumas músicas seculares que tenham alguns princípios e que não seja algum linguajar obsceno, que não ferem a palavra de Deus, os princípios de Deus, a santidade de Deus. Do mesmo jeito, galera, que nós não estamos falando aqui, né, para todo mundo sair bebendo bebida alcoólica e tudo mais. Cara, tudo que você faz que não é fruto de fé, que não é fruto de convicção, aqui mesmo em Romanos 14 fala que se torna pecado. Então, por amor aos meus irmãos, eu vou deixar de fazer qualquer coisa, caso seja um irmão novo na fé, ou um irmão que Paulo diz como fé fraca, eu vou me abster por amor a ele. E é como diz lá em Romanos 14, 19, galera. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Se as minhas ações não edificam a vida do meu irmão, eu vou abrir mão. Pra quê? Pra gente viver em harmonia, pra gente conviver em paz, pra gente ter comunhão, sabe, tranquila em Deus. E lá em Hebreus 12, 14 fala pra gente também se esforçar para viver em paz com os irmãos, viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, com a minha conduta, com as minhas ações, as minhas atitudes, eu preciso buscar viver em paz, me esforçar para viver em paz com todos. Então, se aquela ação que eu for fazer vai tirar a paz daquele lugar, tirar a paz do meu irmão, que eu não faço. Mas eu me esforço para viver em paz e viver em santidade no Senhor. E guarda uma coisa no seu coração, irmão. Traz esses caras para relação, traz esses caras para andar junto, entendeu? E vai construindo isso no caminho. Não queira forçar nada em ninguém. Respeita, em paz, suavidade, na harmonia no Senhor. E agora que você sabe que o pecado não é só mais uma questão individual, pensa aí. Como está a sua conduta em relação ao pecado? Irmão, olhando para suas atitudes hoje, você tem pensado no seu próximo antes de exercer sua liberdade? Ou você tem agido sem amor, pensando que o pecado só afeta você mesmo? Qual dessas duas maneiras que a gente falou aqui que você acha que é mais parecida com as ações de Jesus Cristo? Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Já aproveita e vai seguindo todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí para você. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para sempre estar recebendo os nossos conteúdos. A gente tem conteúdo toda terça, toda quinta e todos os sábados. E eu duvido que você não conheça pelo menos 2 pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Então, já vai aí embaixo no compartilhar e compartilha com todo mundo para que eles também alcancem aquilo que você alcançou hoje. Então é isso, galera. Valeu, falou!